E aí, tem mais, viu? Não é só isso que eu quero te contar, não. Ó, falar de Trump, a gente estava falando de Dudu Bananinha indo para os Estados Unidos, por conta do quê? Por conta do Trump. E por falar em Trump, ele está aprendendo da pior maneira que o que ele está fazendo não está certo, não. Essa que é a grande verdade. Pois é, olha só. China, Canadá, México, deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto aqui para você. China, Canadá, México anunciam novas taxas a produtos dos Estados Unidos em resposta ao tarifaço de Trump. Sim, porque o Trump não é um sujeito confiável definitivamente, você sabe disso, né? O que ele fez? Logo que ele assumiu, ele anunciou 25% de tarifa de todas as importações de produtos do México e do Canadá. Aí, dias depois, ele suspendeu essa tarifa porque ele alegou que tinha entrado numa negociação com o México e com o Canadá. Que negociação? O que o Trump diz é que ele estava impondo essas tarifas porque o México e o Canadá facilitam muito a entrada de imigrantes e também facilitariam a entrada de drogas, principalmente uma droga chamada fentanil, que é uma droga que é muito fabricada na China e que entra nos Estados Unidos, que virou uma epidemia. 70 pessoas morrem todo dia nos Estados Unidos por conta do uso dessa droga. É aquela droga zumbi, que as pessoas ficam paralisadas no meio da rua. A gente já viu várias fotos e vídeos de gente em algumas cidades americanas que ficam completamente paralisada, desmontada ali no chão. É aquela droga, tá? E aí o que o México e o Canadá fizeram? Fizeram um acordo com os Estados Unidos. Colocaram militares na fronteira, aumentaram o controle da fronteira para tentar combater não só a imigração, mas também a passagem desse tipo de droga, ou seja, fizeram o que o Trump queria. Qual foi a retribuição do Trump a esse acordo? Ferro, traição, facada nas costas. Ele foi lá e meteu tarifa, está começando inclusive a valer hoje. Não, adiou 30 dias, mas socou tarifa nos dois países do mesmo jeito e também meteu tarifa na China, tá? 10% em cima de todos os produtos que são importados da China para os Estados Unidos. Só que agora tem resposta, né? A primeira resposta foi da China, que já implementou tarifas também de produtos americanos que são exportados para a China. Todos os produtos? Não, que a China foi muito estratégica, muito malandra. Ela só colocou tarifa em produtos que são fabricados, são produzidos em estados trumpistas. Ela só atingiu trumpistas, gente que elegeu o Trump. Ela não se vingou dos democratas, não se vingou das pessoas que não votaram no Trump. Então, ela taxou quem? O agro, taxou o petróleo, taxou madeira, taxou comida, soja, sorgo, que é um grão que vira ração para animal, e vários outros produtos que os americanos produzem e exportam para a China. Taxou entre 10% e 15% esses produtos. O que significa, o que pode acontecer a partir daí? Pode despencar as exportações dos Estados Unidos para a China. Já tem uma diferença dos produtos da China para os americanos, porque já tinha uma tarifa de 10%, agora o Trump pôs mais 10%, então agora são 20%. Em todos os produtos. E a China foi ali, ó, cirurgicamente só nos produtos que são produzidos por eleitores do Donald Trump, por estados que ajudaram a eleger o Donald Trump. E obviamente que isso vai afetar o agro dos Estados Unidos. A China, inclusive, foi para cima. Se você quer guerra, estamos pronto. É isso que a China disse numa resposta que a embaixada chinesa nos Estados Unidos publicou nas redes sociais. É essa mensagem aqui, ó. Embaixo de tudo, ó, tá a tradução. Se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. Então a China está falando, você quer porrada? A gente dá também. Você quer tiro? A gente tem também. Você quer tarifa? A gente tem também. Você quer guerra comercial? A gente tem também. Não vamos abaixar a cabeça para o Donald Trump. É isso que a China está dizendo para os Estados Unidos e já colocou as tarifas. Não houve rodada de negociação, não sentaram os representantes dos Estados Unidos e os representantes da China para conversar, nada, não teve acordo. Então os Estados Unidos meteu tarifa, a China meteu de volta. O Canadá também
colocou um monte de tarifas de 25%, que é a mesma tarifa que o Trump colocou para o Canadá colocou para os Estados Unidos, para uma série de produtos também específicos que são feitos por estados trumpistas. Também o Canadá foi ali, ó, no ponto, vamos atingir somente aquelas pessoas que ajudaram o Trump a virar presidente, elas é que vão arcar com as consequências. E o México já anunciou que vai fazer a mesma coisa. Agora estão estudando quais serão os produtos que serão taxados, mas vai anunciar uma taxação também dos produtos americanos. O que o Trump quer com essas tarifas? Porque ele também falou do Brasil, né? Ele fez um discurso lá no Congresso Nacional, na reabertura do Congresso Nacional, um discurso de 1h40, e falou de vários países, falou inclusive do Brasil, diz que o Brasil tem tarifa, que é injusto com os Estados Unidos, que ele pode, por exemplo, colocar tarifas no etanol brasileiro, que é exportado para os Estados Unidos. Por quê? Porque o etanol americano que vem para cá tem tarifa. Só que, no cômputo geral, na soma total das exportações entre os dois países, os Estados Unidos vendem mais para nós do que nós para eles. Eles estão superavitários nessa negociação de exportações de um país para o outro. Se ele colocar tarifa, é claro que isso vai mudar. E isso vai mudar e vai gerar reflexos assim muito importantes para o Brasil, e você vai entender na sequência desse vídeo aqui. Mas, antes disso, eu queria te mostrar o seguinte, que esse tipo de atitude do Trump, de ficar ameaçando países, inclusive países aliados, já está refletindo na popularidade dele. Olha só, vamos traduzir essa página aqui para o português, que é um New York Intelligencer, que é um site norte-americano. Classificação de aprovação de Trump cai e pode colapsar sob inflação. Por quê? Porque a tendência daqui para frente é a inflação dos Estados Unidos aumentar. Justamente porque com as tarifas os produtos entram nos Estados Unidos mais caros. Além disso, vai faltar produto. Por quê? Porque os Estados Unidos não produzem tudo que eles precisam. Uma parte do que eles consomem, eles precisam comprar de fora simplesmente porque eles não produzem tudo. Então, como eles não produzem tudo, eles vão continuar tendo que comprar fora. E esse produto vai chegar mais caro. Então, isso vai gerar inflação. Vai gerar inflação também porque estão expulsando os imigrantes. Os imigrantes são aquelas pessoas que fazem os trabalhos assim mais baratos, de menor qualificação, o jardineiro, a babá, o pedreiro, o marceneiro, eletricista, encanador. Esses trabalhos são feitos muito por imigrantes, porque pagam salários mais baixos. E agora eles vão ter que pagar mais para contratar americanos para fazer esses mesmos trabalhos, porque esse tipo de trabalho o americano não quer fazer. Para fazer vai ter que pagar uma boa renda, um bom salário para ele. E isso também vai gerar inflação, porque se você paga mais para o seu pedreiro, para o seu encanador, para o seu eletricista, a casa que você está construindo vai ficar mais cara. E você vai vender mais caro. E isso vai gerar inflação também nos Estados Unidos, e isso, obviamente, está afetando diretamente a popularidade do Trump. Trump é aprovado por 50,3% após 40 dias no cargo. Matéria recente, matéria do dia 1º, hoje é dia 5. Né? 50,3% aprovam, 49,7% desaprovam, ou seja, praticamente meio a meio. E o cenário para o Trump não era este. Dá uma olhada aqui no agregador de pesquisas. São várias, são 8, 9, 10 pesquisas que são feitas semanalmente nos Estados Unidos sobre a popularidade do governo, não só do Trump, era no Biden, era no Obama, no Trump anterior, sempre teve essas pesquisas. São vários institutos de pesquisa. E existe o chamado agregador de pesquisas, que ele dá pesos diferentes, conforme a pesquisa tem mais credibilidade, ela conta mais, a outra que tem menos credibilidade conta menos, mas todas são somadas e é feita uma média dessas pesquisas. E olha só, se a gente pegar o gráfico aqui, ó, quando o Trump tomou posse, olha só, 4 dias depois, ele tinha 51,5% de aprovação e 43% de desaprovação. Olha lá embaixo, ó, 43% de desaprovação. Isso um dia depois de tomar posse. E aí o tempo vai passando, ele vai fazendo as bravatas dele, as medidas vão ficando cada vez mais impopulares. Aí ó, o vermelhinho lá vai só subindo, que é a insatisfação do americano com o Trump. E o verdinho, que é a aprovação, varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, vai caindo.
E olha como está agora, 48,8% de aprovação, 47,5% de desaprovação. Então aquilo que já foi 8 pontos percentuais de diferença caiu para 1 ponto percentual, 1,3 ponto percentual de diferença. Está despencando a popularidade do Donald Trump. Não vamos esquecer que daqui a 2 anos tem eleição de meio de mandato, aquelas chamadas midterms, que são eleições que renovam uma parte do Congresso Nacional. E para que serve essa eleição de meio mandato? Se o presidente está indo bem, se o povo está feliz, o povo coloca mais deputados aliados daquele presidente, ajuda ele a continuar fazendo as coisas que está fazendo. Se o povo não está muito contente, é o contrário, ele elege mais deputados e senadores da oposição e tiram o poder do presidente. E a tendência, nesse momento, é o Donald Trump perder as eleições de meio de mandato. E hoje ele domina a Câmara e o Senado, mas daqui a 2 anos pode ser que os democratas virem o jogo e tomem conta das 2 casas, ou de pelo menos uma delas, para fazer aí um contraponto, um equilíbrio maior das ações do Donald Trump. Mas a verdade é que em 45 dias a reputação do Trump desmanchou no ar para o cidadão americano. Enquanto a gente fica aqui falando nas manchetes, tentando entender, o americano não está gostando nada disso, porque ele está prevendo já que está chegando a inflação. O próprio Trump já admite que vai mesmo ter inflação. Ele diz que vai ser nada demais, que vai ser pouca coisa e tal, mas a gente sabe que não é verdade, né? Com tudo isso que a gente está vendo, o mercado financeiro mundial está vendo que vai ter inflação nos Estados Unidos por conta das medidas do Trump, mas isso também pode afetar outros países, não só os Estados Unidos, tá? Guerra comercial entre os Estados Unidos e China pode abrir mercados ao Brasil, mas pressionar a inflação. Entenda, o que acontece? Como a China colocou essas tarifas nos produtos do agro americano, quais são os 2 maiores agros do mundo? O brasileiro e o norte-americano, o dos Estados Unidos. Os 2 vendem muito para a China, vendem muita soja, vendem muito milho, vendem muito sorgo, vendem muitos diversos produtos para a China que são alimentos, alimentos para seres humanos e alimentos para animais também. E aí, com essas tarifas, a tendência é os americanos venderem menos para a China. Por quê? Porque o produto vai ficar mais caro. O chinês, o importador chinês que está acostumado a comprar, por exemplo, milho dos Estados Unidos, ele vai falar, vou comprar desses caras, se vai sair mais caro, vou procurar outro país. E isso pode abrir um baita espaço para o agro brasileiro vender mais produtos para a China, aumentar as exportações brasileiras de alimentos para a China. Isso é bom por um lado, ruim por outro. Bom por um lado, por quê? Porque é mais dinheirinho entrando de fora para dentro e é mais mercado se abrindo para o Brasil. E por que pode ser ruim? Pode ser ruim porque a partir do momento que o produtor rural achar que é mais interessante vender lá para a China do que vender aqui dentro do Brasil, significa que ele vai mandar o produto lá para fora, vai diminuir a oferta de produto aqui dentro e ao diminuir a oferta, o preço também sobe. Isso pode acontecer. Então, essas ações do Trump, ao mesmo tempo, elas podem beneficiar o agro brasileiro, mas podem prejudicar o cidadão brasileiro que precisa ir no supermercado comprar um pacote de arroz, comprar comida. Porque com menos oferta de alimentos, preços mais altos. E esse pode ser o impacto, pode ser o resultado dessas ações do Donald Trump, de impor tarifa para todo lado e levar o troco, inclusive, da China, como é o caso, né? Isso vai certamente abrir mercados para o agro brasileiro. E Thales, que é o Thales Faria do UOL, está dizendo o seguinte: o governo estuda reagir às falas de Trump taxando Big Techs. Por quê? O Trump deu esse discurso lá no Congresso americano, falou do Brasil, falou que vai meter umas tarifas no Brasil, não falou quais, não falou quando, mas disse que vai fazer. O Brasil está analisando como é que ele pode reagir. E uma das opções que estão sendo estudadas é justamente taxar as empresas, as plataformas de tecnologia, porque essas plataformas não pagam imposto, são empresas igual qualquer outra, todo mundo paga imposto, menos elas. E elas são gigantescas, monstruosas, bilionárias, e não pagam imposto no Brasil. Então, sim, já havia um interesse do Brasil
de cobrar imposto das Big Techs. Essa ação do Trump pode só incentivar mais ainda o Brasil a fazer isso. Por quê? Porque as empresas também são trumpistas, são apoiadoras de Donald Trump. E elas é que estão ajudando ele a fazer tudo que está fazendo. Então, seria uma forma também de atingir diretamente as empresas que estão ajudando o Trump a aprontar tudo que ele tem aprontado por aí. E isso pode acontecer, segundo a apuração do Thales Faria, é uma das possibilidades que estão sendo estudadas no Brasil, é de meter tarifa nas Big Techs, nas redes sociais, nas mídias sociais, que hoje só ganham dinheiro do Brasil e não pagam R$1 de imposto. Pois é.